Olá, gente, tudo bem? Olha, eu estou passando aqui para gravando este vídeo, só para mostrar para vocês um pouquinho da rotina da próxima semana, tá bom? Lembrando que ela é flexível, lembrando que você vai adequar de acordo também com a sua turma, tá? Como é que tá o nível. Às vezes eu coloco as questões, você diz, não dá para fazer todas essas questões. Não é também uma coisa que tem que fazer correndo, tem que fazer sem discutir, tá certo? Vai dentro de acordo com o nível da sua turma. O importante é que os meninos eles vejam aquele conteúdo, né? E que aprenda, tá bom? Outra coisa também, dentro de cada turma tem aqueles alunos que eles fazem mais coisas, eles precisam ser mais explorados, certo? Então, pode ser que um aluno faça duas questões, outro já faz cinco, por esse caminho, tá bom? De quem você pode puxar mais, você puxa, de quem você precisa dar mais um apoio personalizado, você vai dando, né? Assim a gente vai é, tentando cumprir a rotina, tá bom? Aí é o seguinte, a nossa rotina da 15ª semana, conclui-se vai concluir o mês de maio, esta daqui, tá bom? Aí, nas duas primeiras aulas, ou seja, nas primeiras aulas da semana, no início da semana, nós vamos continuar estudando as expressões algébricas, né? Ou seja, que está dentro onde os produtos notáveis estão dentro. Aí nós vamos dar o quadrado, a diferença de dois termos, tá bom? Nós vamos fazer aquela acolhida do aluno, não esquecer de colocar o objetivo da aula. É interessante deixar exposto esse objetivo lá, pequenininho no cantinho, falar, tá bom? Fazer a correção do exercício anterior, dar um feedback, isso rapidinho, né? Tudo isso se faz rápido, que é no início da aula, tá bom? Aí você observe que eu coloco aqui que você vai iniciar a aula retomando a aula anterior. Nós vamos estudar a diferença de dois termos, você vai fazer uma retomada do quadrado da soma, tá? Fazendo sempre fazendo a rotina do pensamento, perguntando, questionando, tá certo? Aí depois você vai jogar para eles você trabalhou com a soma, agora você vai trabalhar com a diferença, certo? Sem jogar, sem lançar para eles a regra. Aí eu aconselho que vocês coloquem de forma geométrica, tá? Trabalhe na forma geométrica antes, com as peças, como a gente fez com o quadrado, aquilo como eu expliquei lá no nosso encontro, vocês também podem fazer aqui com a diferença. É só vocês clicando nesse linkzinho aqui, você vai encontrar, tá? Nesse link você vai encontrar tem uma explicação no YouTube de como usar as pecinhas do Algeplan. As pecinhas do Algeplan é aquelas pecinhas que a gente usa para trabalhar algumas algumas partes aí da geometria, certo? Aí tem o aquecer nós vamos utilizar nas duas aulas, vamos aquecer, nós vamos utilizar uma atividade que os meninos gostaram de fazer, aí eu fiz um caso, um card, só que agora com os times, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você vai fazer nesse formato, aí isso lá no aquecer, tá certo? E você vai vai fazer para continuar, o que é que a gente faz? A gente vai explorar, fazer a prática. Aí nós vamos fazer as questões, eu coloquei aqui a página 94, questões 1, 2, 3 e 4, mas observe bem que você vai fazer de acordo com a sua turma. É, tem que fazer de forma que você possa dar uma devolutiva, fazer uma correção, né? E, por fim, colocar as atividades domiciliares que também nessa aula estão no livro, tá bom? Já no segundo dia, nós vamos continuar do mesmo jeito com os produtos notáveis. Aí eu lembro que é interessante, sempre que possível, revisitar a matriz, tá?
Revisar, quando eu digo revisar a matéria, é o seguinte, você sabe qual habilidade a sua turma ela tem mais dificuldade. Aí você vai dizer, ó, eu sempre vou colocar uma atividade sobre essa habilidade da matriz, tá certo? Não necessariamente eu preciso estar enviando essa habilidade, vocês podem estar visitando sempre, sem nenhum problema. Por isso que eu disse que fica flexível, né? Você passa duas questões daqui, eu vou colocar uma questão dessa habilidade que meus alunos não estão bem, não foram bens, vou dar uma puxada e você pode estar trabalhando. Aí aqui eu coloquei o produto da soma pela diferença de dois termos e coloquei a fatoração. Eu acredito que não seja possível a gente ver que a gente consiga explorar a fatoração, né? Mas se não der, eu coloquei aqui, mas você pode observar que lá na atividade eu já não coloquei, vou deixar para a semana seguinte. Aí tem também novamente a apresentação, tem um slide anexo que você vai ajudar você na explicação e você vai o aquecer nós vamos trabalhar novamente com algo, né? Porque não dá tempo a gente fazer tudo em uma aula só. O aquecimento ele é rápido, né? Às vezes é um desafio. E se você não quiser usar o aquecimento aqui no álbum, você pode observar que no slide já tem uma questão para aquecer, um desafio para o aquecimento, tá certo? E depois você vai para a prática, né, que são as atividades de aprofundamento, e depois o feedback e as atividades domiciliares, tá bom? Já nas últimas aulas da semana, sim, na aula 5 e aula 6, e o povo que tem a aula de AMT, eles podem estar explorando também essas habilidades que lá no SAEB é a 12, a 13 e a 14, certo? Aí que é sobre área, volume, perímetro. Só lembrando que volume é um conteúdo que os meninos do nono ano eles vão ver com relação aos cilindros, né? Vai ter, ou lá no próprio manual do livro dos alunos, eles vão ter. Mas isso não impede que a gente já veja algumas coisas com relação a isso. Aí o que acontece? Eles nessa aula aqui, você vai trabalhar da seguinte forma: você vai entregar para cada equipe o material que já vai disponível. O material é esse, ó. Se você observar, na rotina tem aqui, ó, áreas de figuras geométricas, atividade de perímetros e volume de um prisma. Eu vou aqui colocar, por exemplo, área de figuras geométricas, está aqui. Aqui tem uma atividade sobre áreas. Lembrando que essa atividade eu estou com elas na secretaria já no pontinho, assim coloridinha para colocar, para mandar para a escola, certo? Fazer de tudo para chegar até vocês, certo? Aí está aqui. Tem também essa aqui é só de área, aí tem a de volume, tem a, com o perímetro, tá certo? Aí eu aconselho que você, no início da semana, você já entregue aos alunos as atividades, divida já as equipes e eles podem fazer todas as atividades. Né? Quem puder fazer, pode fazer todas as atividades em casa, em domicílio, tá? Agora a equipe precisa reunir, ela precisa ter um momento para que quando for na última aula, nas últimas aulas da semana, aí a equipe, que aí você vai dizer, olha, cada equipe vai explicar uma das questões para o restante da turma, beleza? Essa é a metodologia para a última aula, para as últimas aulas. Fez isso, aí você entra com as suas considerações, fazendo a sua exposição, até porque nessa semana nós já estudamos isso, né? Nessa semana que estamos. Aí depois, no finalzinho da aula, tá? No finalzinho, faltando ali meia hora, a gente vai fazer a avaliação Gênios 1, certo? A avaliação Gênios 1. A avaliação Gênios 1 é essa daqui, tá bom? Pronto, ó. Esta avaliação que os meninos vão fazer, a avaliação Gênios 1, tá? Tem 10 questões, ele vai fazer essa avaliação. Envolvendo o que? Vai envolver perímetro, área e volume. Tá ok?
perímetro, área e volume. Vocês vão ver no documento que eu estou enviando para vocês, vocês vão ver Gênios 1.2. Essa avaliação é aquela que eu falei lá no encontro, que é uma avaliaçãozinha de 5 questões, que depois que a gente fizer a correção da avaliação 1, isso na semana seguinte, nós vamos dar aquele tempo um pouco maior para que os meninos resolvam uma nova avaliação, uma nova atividade avaliativa. Durante a semana nós vamos fazer isso. Durante a próxima, a semana seguinte da avaliação Gênio 1, ele vai fazer o Gênios 2 com o mesmo conteúdo, tá? Aí a gente vai dar um pouquinho de tempo para a gente ver se a ideia do tempo ele influencia aqui no nosso influencia no nosso resultado, tá bom? Aí você vai observar a rotina da semana e observar também aqui os anexos, tá bom? Eu vou também colocar para vocês, ó, tá, aqui nós temos o slide, tá? Tem o card, tem a avaliação Gênios 1, a avaliação Gênios 2, tem a atividade extra de produtos notáveis, caso tem coisas na rotina que é justamente para fazer pesquisa. Ah, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é possível fazer com a minha turma. Não é? Beleza, não é possível fazer essa atividade, ou é possível fazer outra atividade. Tudo bem, tá certo? Vão guardando esse material como pesquisa. Outra coisa também, eu vou disponibilizar para vocês depois alguns templates de jogos, games em PowerPoint. Só para vocês ir adaptando, eu quero fazer com template. Aí eu colocar uns templates em branco para que vocês possam ir adaptando, tá bom? E vou fazer já já outro vídeo e mostrar para vocês como é que vocês vão utilizar a as nossas planilhas para consolidar esses resultados, tá bom? Então, bom planejamento para todos e um abraço.